Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre migrações, os tipos de migrações, né? Já falamos aqui sobre crescimento populacional, né? O crescimento demográfico, como ele acontece, as fases, né? Que ele acontece, a primeira fase e a segunda fase de mais estabilização, né? Ao equilíbrio de taxa de natalidade e mortalidade. Depois nós temos um decréscimo aí, uma estabilização na taxa de natalidade, né? E diminuição da mortalidade. E, por fim, nós temos a quarta fase, que é uma diminuição da mortalidade e uma diminuição também da natalidade, que gera alguns conflitos, né, referentes à questão de reforma previdenciária, né, da questão de previdência, certo? E muitos antigamente, até hoje, né, antes achavam que a questão do crescimento populacional era realmente um problema grave que devia ser discutido, que tinha muitas teorias, né? Teoria malthusiana, teoria marxista, a teoria neomalthusiana, ecomalthusiana, e todas essas tentava argumentar o problema, né, do crescimento populacional, tá? E nós falamos disso, nós falamos também um pouquinho sobre as pirâmides etárias, né, a pirâmide etária de um país desenvolvido, de um país em desenvolvimento e de um país subdesenvolvido, tá? Então, hoje nós vamos falar dos tipos de migração, porque como a gente viu, nós temos o crescimento vegetativo, né? E nós temos também o crescimento demográfico. O crescimento vegetativo nada mais é que a natalidade e mortalidade, mas também há o crescimento demográfico, que junta a taxa de natalidade e mortalidade e também envolve a questão da taxa de migração, a taxa migratória, né? Que é a diferença de imigração e imigração, né? As pessoas que entram e as pessoas que saem de um determinado local, ok? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de migração, migração pendular, que é mais local, né? A pessoa só sai para trabalhar, enfim, estudar e volta à noite. E nós temos a migração transhumânica, a migração permanente, e, enfim, vamos ver um pouquinho cada uma delas. Então, migração, fatores e tipos. Nós temos aqui, há muitos fatores, né, que fazem com que as pessoas migrem para outro local. Tanto em busca de, sempre de melhoria, né, ou por pressão, ou por caso de sobrevivência mesmo, ou para melhoria, né, do desenvolvimento da procura de trabalho, estudo, enfim. Nós temos a primeira delas, que nós vamos falar, que é o tipo de migração pendular, é aquela que tem aquelas cidades, né, que na metrópole, que as pessoas vão para trabalhar e voltam para as cidades locais ali para dormir. Então, cidades dormitórios, são cidades dormitórios e as cidades para trabalhar, né? Muito comum isso, tá? Aqui é pendular, né? Até um desenho aqui de um pêndulo, né? Que aqui a pessoa vem para casa dormir, vai para o prédio, a outra cidade trabalhar e depois volta. Todo dia é isso, tá? Migração transhumânica ou sazonal. Nós temos a migração aqui transhumânica ou sazonal, que é quando a migração dura em determinado período de ano ou alguns meses, né? É uma migração temporária, por exemplo, uma pessoa que se muda para outra região do país para buscar estudar ou ir retornar 6 meses depois, por exemplo. Esse é o tipo de migração transhumânica, tá? Que vai para a cidade, fica um tempo e depois, mas já com o intuito de voltar, transhumânica ou sazonal, ok? É o tipo de migração. Muitos fizeram isso no tempo 60, muitos do Nordeste foram para o Sul, Sul, Sudeste, no tempo da, da borracha, né? No Norte, né? Muitos foram para o Norte em busca de oportunidade, certo? Então, esse é o tipo de migração transhumânica ou sazonal.
Outro tipo de imigração, né, transumânica sazonal, associada a causa natural, né, pode estar relacionada à seca, né, no sertão nordestino, por exemplo, ou no Pantanal, por conta de cheios do rio de Paraguai, por exemplo. Cândido Portinari. Temos também a migração definitiva, que é aquela migração, como o nome já diz, permanente, né? Temos a migração sazonal, temporária e a migração permanente, quando há um deslocamento e ele dura vários anos ou um tempo indeterminado, ok? Temos também a migração de retorno. Nossa quarta colocada é a migração de retorno, né? Pessoas que vão em busca de determinado lugar, só que não dá certo e volta. Migração de retorno, né? Deslocamento de pessoas para sua região de origem após ter migrado. O que ocorreu na região Nordeste a partir dos anos 80, que é a melhora da economia local, mas a região metropolitana de São Paulo, 60% dos que deixaram a região entre 2000 e 2010 eram migrantes de retorno. Inclusive, meu pai foi imigrante de retorno. Ele foi fazer a migração permanente, né, no intuito de ficar, mas ele fazia todas, né, que é a migração pendular, que ele morava na cidade e iria trabalhar em outra, né, Mauá São Bernardo, e fazia a migração da Bahia para São Paulo, migração permanente, e ou transhumânica, né, transhumânica não seria, né, só se desse errado. Ela permanente e fez a migração de retorno, voltando para a Bahia em meados ali de 2000 e pouco. Né? Migrantes de retorno, quando se aposentou, enfim. Os processos migratórios, tipos de migração. Tem as migrações em relação ao espaço, né? Migração interna e externa. Nós temos a interna, o êxodo rural, ou então o êxodo urbano, que é exemplo aí do caso de Bahia, do Nordeste para São Paulo, Sudeste, ou vice-versa, né? A volta dessas pessoas. Nós temos externas, né? Os espaços externos, no caso, as intracontinentais ou intercontinentais, né? Temos as migrações de duração, que são aquelas temporais, os permanentes, como falamos aqui. Nós temos as migrações de forma, que é voluntária ou forçada. As forçadas estão muito mal na mídia ultimamente, principalmente nos países no Oriente Médio, que tem muitas guerras civis, enfim, muitos conflitos que vão para outros lugares, né? A migração forçada. Nós temos as migrações controle, que são as migrações legais e também as clandestinas. Muitos vão, por exemplo, do México para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Então vamos lá para as questões. Tratava-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação, todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro. Vamos ler a pergunta primeiro? No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e socioeconômicos indicados, respectivamente, em. No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e socioeconômicos indicados, respectivamente, em. Vamos lá. Tratava-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação, todos os homens que, com vontade de trabalhar, confiança no futuro, pudessem erguer, num tempo novo, um novo tempo. E é a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa. Começaram a chegar de todos os cantos de imensa pátria os trabalhadores, os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra. E no calcanho, um carro de boi, um lombo de burro, em paus de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis, em sua mudez, cheia de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos a aguardar suas promessas de melhores dias.
Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades cujos nomes pareciam cantar saudades aos seus ouvidos dentro dos antigos ritmos da imensa pátria. Terra de sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasília. Vinícius de Moraes, Jobim, Jobim não. Brasília, Sinfonia da Alvorada. A chegada dos candangos, né? Vinícius de Moraes. No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos socioeconômicos indicados respectivamente em letra A, apelo simbólico e migração interregional. Exatamente, né? Muitas pessoas migrantes foram para Brasília justamente para construir. Então, foi o apelo simbólico, né? E a migração interregional. Vamos ver os outros. Bem, a organização sindical, expansão do capital, não tem a ver com organização sindical. C, segurança territorial e estabilidade financeira, não. Consenso partidário, modernização rodoviária, não. Apesar que tem a ver com o PJK, mas não está falando isso no texto. Perspectiva democrática e eficácia dos transportes também. Deixa eu ver. A característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro, Chico Buarque. Vamos lá. A característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico: migração interna. População relativa, não, população relativa está relacionada com a questão de densidade populacional, né? População em uma área. População absoluta é a população bruta ali, pura. E expectativa de vida, não. Taxa de mortalidade, não. Índice de fecundidade, não. Realmente, migração interna. Vamos lá. Aqui é uma questão da UERJ com o tema Faroeste Caboclo, a música do Renato Russo. Que país é esse, né? No álbum. Então vamos lá, ler. Não vamos ver a pergunta primeiro. A existência de retirantes está associada fundamentalmente à seguinte característica da sociedade brasileira. Vamos ler. Faroeste Caboclo, todo mundo já viu, sabe a historiazinha, tá. Faroeste Caboclo não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar. Escolha própria, escolheu a solidão. E encontrou um baladeiro com quem foi falar. Dizia ele: estou indo para Brasília. Neste país, lugar melhor não há. E João aceitou sua proposta e no ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade e João não conseguiu o que queria quando veio para Brasília com o diabo ter. Ele queria lá falar com o presidente para ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Vamos lá. O enredo do filme Faroeste Caboclo, inspirado na letra da canção Renato Russo, foi contado muitas vezes na literatura brasileira, o retirante que abandona o sertão em busca de melhores condições de vida. A existência de retirantes está associada fundamentalmente à seguinte característica da sociedade brasileira. Letra A. Expansão acelerada da violência urbana. Não, tá falando aí de migração, né? Condições de vida, abandono no sertão em busca de condições. Tá falando de migração. Tem que prestar atenção no enredo aí. B. Regeneração produtiva dos setores industriais, não. C. Disparidade econômica entre as regiões nacionais. As desigualdades, né? As disparidades. Né? Como o nome já diz, disparidades, desigualdades econômicas entre as partes aí da cidade. Tá? Disparidade econômica, que podemos associar à desigualdade econômica.
ok? Crescimento desordenado das áreas metropolitanas. Vamos lá. Dentre as seguintes alternativas, a única que apresenta a principal causa para o correspondente fluxo migratório é. Nós temos aqui um mapa, né, com vários países não, um país só, né, e a taxa de migração entre as regiões de migração interna, né, ali do IBGE 2011, entre 2004 e 2009, tá? Origem e destino dos fluxos migratórios nas regiões brasileiras. Temos um, né, do sul para o sudeste, nós temos o centro-oeste, no 2 ali, para o sudeste, nós temos o norte para o sudeste, ou ali na região da Bahia, não sei. Nós temos ali do nordeste para a Bahia, para o sudeste, né? E temos um de retorno que é do sudeste para o, o nordeste, né? Dentre as seguintes alternativas, a um que apresenta a principal causa do fluxo migratório é procura por postos de trabalho formais no setor primário. Não sei se seria no setor primário, acho que seria no setor secundário, indústrias. 2, necessidade de mão de obra rural. Não, devido ao avanço do cultivo de arroz. Não seria nas indústrias dos países, nos estados mais industrializados, teria sim. 3, necessidade de mão de obra no cultivo de soja no Ceará e em Pernambuco. Não. Acho que foi em relação ao cacau, alguma coisa assim. O negócio do cacau faz mais sentido. 4, procura por postos de trabalho no setor aeroespacial. Não. 5, migração de retorno, é exatamente essa que acabamos de falar aqui, né? Migração de retorno. Também no final, 2008 e 4, 2009. Vamos lá. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também pode ajudar, né? As medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico. Vamos lá. Recente essa questão, né? Falou de uma questão muito interessante. Uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudos e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar ao governo voltando e trabalhando no país de origem, né? Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar certos centros de excelência também pode ajudar. Na medida de conclusão da faculdade, né, e a volta desses países, bolsa está relacionada ao quê? Que medida é essa? Letra A, transferência de refugiados? Não. B, deslocamento sazonal? Também não. Movimento pendular? Não. Fuga de cérebros? Exatamente. E é fluxo de retorno? Não. É D, fuga de cérebros mesmo. Vamos ver a pergunta. O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pelo UAC-NUA, por ser considerado um caminho para a alteração do regime político. Vamos lá. O texto 1. Mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. Budapeste lançou os trabalhos preparatórios para a construção de um muro de 4 metros de altura e 175 quilômetros ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações Exteriores. Uma resposta comum da União Europeia e este desafio da imigração é muito demorado. E a Hungria não pode esperar. Temos que reagir. Justificou o ministro, né? Texto 2. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o ACNUR, né?
essa é a abreviação, o Alto das Nações Unidas, não, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É muito bom guardar essa, essa sigla. Vou escrever. Vamos lá. Vai que tem alguma coisa sobre refugiados, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é também chamado UNCNUR, né? Critica as manifestações de xenofobia adotadas pelo governo da Hungria, que é a Europa, né? O país invadido por cartazes nos quais o chefe do executivo insta os imigrantes a respeitarem as leis e a não roubarem os empregos dos húngaros. Para a UNCNUR, a, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos radicais e não pelo próprio governo do país, tá? E o posicionamento governamental, né, ao contrário, né, e foi do governo mesmo, esse cartaz. O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pela Acnur por ser considerado um caminho para, letra A, alteração do regime político, não. B, fragilização da supremacia nacional, também não. C, expansão dos domínios geográficos, não. D, cerceamento da liberdade de expressão, também não. E E, fortalecimento das práticas de discriminação, com certeza. Vamos lá. O governo de Donald Trump nos Estados Unidos construiu um muro em toda a extensão da fronteira com o México, com custos pagos integralmente pelos mexicanos, como prometera em campanha presidencial, reduzindo assim a entrada de imigrantes ilegais provenientes da América Latina. Sobre as migrações no mundo, assinale a que for correto, tá? A xenofobia é um dos desdobramentos das migrações em nível global, utilizada por grupos de extrema-direita com posições ultranacionalistas de aversão ao elemento estrangeiro. Certo. 2. O Brasil recebeu migrantes provenientes da Venezuela devido à crise política gerada no governo de esquerda de Maduro, com incidentes de violência no estado de Roraima entre alguns brasileiros venezuelanos. Correto. 4. Além dos refugiados que saem do seu país natal por motivos políticos, religiosos, étnicos, etc., existem também milhões de pessoas deslocadas contra sua vontade vivendo no próprio país de origem, muitos em acampamentos ou moradias improvisadas. Ok. 8º, mais da metade do tráfico de humanos no mundo constitui-se de meninas e mulheres, e o assunto é tema de debate sobre migração internacional e desenvolvimento na ONU. Correto? 16. O governo Donald Trump, nos Estados Unidos, construiu um muro em toda a extensão da fronteira do México, com custos pagos integralmente pelos mexicanos, como prometera em campanha presidencial, reduzindo assim a entrada de imigrantes legais provenientes da América Latina. Então, ele não construiu esse muro e não foi pago não construiu todo, pela exceção toda. Próxima. Apresente um efeito positivo para a economia do Brasil decorrente do tipo de imigração abordada, justificando com base nas informações da reportagem. Também com base na reportagem, identifique uma alteração na estrutura populacional do estado de Roraima, resultante da entrada desse grupo específico de imigrantes. Vamos lá, o desafio de pensar a imigração como política pública. Ok.
Imigração como política pública. Desafio. O conflito entre brasileiros e venezuelanos, desencadeado no dia 18/8/2018 em Roraima, é apenas o mais recente e dramático episódio do desafio que o tema da imigração representa hoje para o Brasil. Os registros de ataques na cidade de Pacaraíma evidenciaram não apenas a falta de estratégia que tem marcado a política migratória brasileira, mas também a ameaça de crescimento de um sentimento anti-imigrante que já se expressa na intensa politização do tema revelada nas redes sociais durante esses últimos dias. Distribuição dos imigrantes venezuelanos. Por grupos de idade, nós temos 3%, com faixa de 18 a 19 anos, 20 a 39 é o maior, né, 72%, de 40 a 64 anos é 23% e 1% com mais de 65 ou mais anos, né? É, então, nós temos 31% aí com ensino médio completo, tá? 28%, nossa, com superior completo desse pessoal que estava imigrando, muitos com superior completo, hein? Uma taxa com superior incompleto, então tem um pessoal que tem alfabetização, então isso seria até bom, né? 4% pós-graduado, só 14% com ensino médio incompleto e 5% com fundamental completo. Então, o pessoal que veio para cá realmente tinha uma base, né? Apresente o efeito positivo para a economia do Brasil decorrente da tipo de imigração abordada, justificando com base nas informações da reportagem. Também com base em uma qualificação da mão de obra, né? Com base na reportagem, identifique com uma alteração na estrutura populacional do estado de Roraima, resultante da entrada desse grupo específico de imigrantes, pessoas que têm uma educação, né? Então, Betinha está novo, eles não estão novidade de trabalhar, né? Estão ali dentro do ativos. Um dos efeitos positivos para a economia seria o atendimento à demanda por mão de obra mais qualificada, considerando o nível médio de escolaridade dos imigrantes, a ampliação da população em idade ativa, pois a ampla maioria dos venezuelanos está no auge da idade produtiva, de 20 a 39 anos. Uma alteração na estrutura populacional, a ampliação da população adulta, pois mais de 70% dos imigrantes estão nessa faixa etária, tendência de elevação da natalidade em virtude do predomínio de adultos em idade reprodutiva entre os imigrantes, tá? Então, essa é a nossa aulinha sobre tipos de imigração. Muito obrigada e até a próxima.